Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês num roteiro de 5 dias no Douro. Eu já estive aqui no Douro antes, tem vídeo aqui no canal, inclusive naquela época eu vim no verão, bem na época das vindimas. Então participei da Pisa, dos vinhos, visitei várias vinícolas, foi muito legal. Dessa vez estou na primavera, então não tem vinhas, não tem vindima, mas o Douro vai muito além disso e é justamente isso que eu quero mostrar nessa viagem, que dá para ver muita coisa interessante, além de visitar quintas e vinícolas aqui no Douro. Mas não se preocupe porque o vinho não vai faltar. Aqui é uma delícia caminhar na beira do Rio Douro, tem toda uma passagem para você fazer caminhando, então desde lá da ponte de ferro que a gente vê bem lá no fundo, até mais para frente você pode caminhar e aproveitar a paisagem que é linda. Um local imperdível aqui em Peso da Régua é o Museu do Douro, que conta toda a história da região e, claro, fala também sobre a produção de vinho aqui no Douro, principalmente o vinho do Porto. E aqui também tem uma bela vista para o Rio Douro, então é bem gostoso sentar aqui, degustar um vinho enquanto aprecia a vista. Esse aqui é o Miradouro de Santo Antônio, é um miradouro mais urbano, né? Porque a gente consegue ver todo Peso da Régua lá embaixo e várias outras aldeias e vilas em volta também. É diferente, mas é bonito também. Aqui em Peso da Régua eu estou hospedada na Casa da Foz do Corgo, que é essa casa incrível aqui atrás, gente. E olhem esta paisagem, sério, é muito bonito. Tem até uma piscina incrível. Infelizmente não fez calor o suficiente para eu usar a piscina, mas só de conseguir aproveitar essa paisagem já valeu a pena. No dia seguinte, pegue a estrada em direção à Vila Real para visitar a Fundação Casa de Mateus, um dos lugares mais lindos em que eu já estive. Perto de Peso da Régua fica este miradouro, que é o Miradouro de São Leonardo de Galafura. E, bem, é mais um mirador impressionante. Se você ainda tiver alguma disposição, vale ir até Lamego para visitar o Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Minha sugestão é que você passe a noite na Quinta da Pacheca, porque lá você pode viver a experiência incrível de dormir dentro de uma pipa de vinho. Mesmo que você não passe a noite ali, vale a pena ir lá visitar o local, que é lindíssimo, participar de alguma degustação de vinho ou quem sabe até mesmo das vindimas, se tiver na época certa. O Douro é uma região para ser explorada com calma, parando muitas vezes na estrada para admirar a paisagem e tirar muitas fotos. Outra parada imperdível aqui no Douro é Pinhão, que eu já passei na outra viagem que eu fiz por aqui, mas dessa vez eu vou fazer um passeio de barco pelo Douro para ver a região de uma outra perspectiva. E vai ter vídeo completo aqui no blog só sobre esse passeio. Ali embaixo, onde tem aquela ponte, e esse aqui é o Miradouro Casal de Noivos, que realmente tem uma vista espetacular.
coisas mais legais para se fazer no Douro é se hospedar numa quinta. Existem muitas opções de hospedagem para dormir entre vinhas, para todos os gostos e para todos os bolsos. Passei uma noite na Quinta do Portal, que fica perto de Pinhão, e devo dizer que foi incrível acordar olhando para as vinhas. O incrível no Douro é que a qualquer momento você pode se deparar com uma paisagem deslumbrante. Aí basta parar o carro e tirar umas fotos. Olhem que incrível essa vista para o Rio Tua. Chegamos no Miradouro do Ujo, que é em Alijós, e é um dos mais icônicos aqui da região do Douro, e dá pra ver por quê, né, gente? Sério. Sim, não tem palavras pra descrever isso aqui. Ainda eles fizeram essa sacadinha aqui, é realmente incrível isso. Em Vila Nova de Foscou você pode fazer um passeio de barco na embarcação Senhora da Veiga, que é um típico barco rabelo, que eram os barcos que eram usados para transportar o vinho no Rio Douro. Por lá fica também o Museu Coa, que fala sobre as figuras rupestres da região. Mas para visitar as figuras rupestres nas cavernas, nos locais originais, você tem que reservar com antecedência a excursão para ir lá ver de pertinho. Acho que um dos pontos altos do Museu de Coa é realmente essa paisagem, que funciona também como um miradouro. É realmente incrível, e tem um restaurante e um bar aqui também, que é uma ótima opção para almoçar aqui em Foscoa. É muito, muito gostoso, e a paisagem não preciso nem falar nada, né? Vila Nova de Foscoa tem vários miradouros. Esse aqui é o Miradouro de Santa Bárbara, que fica na aldeia de Mós. Torre de Moncorvo é bem pequenininha, mas é uma graça. Eu fui lá durante a feira medieval e me diverti muito. Aqui em Moncorvo tem essa praia fluvial Foz do Sabor, que é onde une o Rio Douro com o Rio do Sabor, suponho eu. E, gente, é muito bonita aqui essa região. Sério, é lindo, lindo, lindo. Tem um gramado aqui super gostoso. E aí toda essa parte aqui, mesmo não estando verão, não estando na época de praia, é bem gostoso de passear por aqui. Uma paz, assim, delícia. Aqui a gente veio visitar o Baloiço do Sobreiro. Baloiço é como se chama balanço aqui em Portugal, que tem esse miradouro incrível. Aqui ainda é a região do Douro, mas a paisagem é um pouco diferente. Você não vê já tantas vinhas, não tem nem rio aqui nessa paisagem. A gente vê, na verdade, um lago lá no fundo, mas é muito, muito bonito. E fora que as fotos naquele balanço ali ficam incríveis. Dá muito trabalho para balançar e cansa bastante, gente, mas vale a pena o sacrifício. E é aqui em Torre de Moncorvo que eu vou terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimontelleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens e passeios ao vivo. E entra no blog, que eu sempre coloco mais dicas lá.